Existem ciclos na evolução do nosso entendimento e da nossa prática do sagrado, em que o grau de objetivação da coisa procurada, do amado, do amante, alterna o grau e a necessidade de objetivação, alterna com uma introjeção do objeto amado. No nosso entendimento e na nossa prática do sagrado, há ciclos, longos ciclos, individualmente, coletivamente, historicamente. Longos ciclos em que aquele que nós amamos é objetivado. Deus está fora. E a atividade psíquica altíssima, que é a busca do divino, tem no exterior um suporte suficiente de forma a fazer um loop e regressar a nós. E isto alterna com ciclos em que a maturidade e a eficiência de um ser ou de um povo permitem a dissolução do ícone, a dissolução da ideia e a dissolução do ídolo, da ideia e do ícone, e a coisa retorna à pineal. Quanto menos objetivação existe, mais atividade na pineal acontece. Quanto menos projetado é o ato de adoração e mais introjetado para dentro e para cima ele acontece, mais a pineal produz o que é suposto ela produzir e mais duradouro é o efeito da pineal sobre o pulmão elétrico neural que é o nosso cérebro. Então, no nosso entendimento do sagrado e na nossa prática, nós observamos pessoas, nações e culturas que têm um alto grau de objetivação do sagrado. Elas tendem para, em extremo, um beco sem saída, que é na ausência depois de um tótem ou de um símbolo ou de um ícone, as coisas obscurecerem-se porque não houve um contacto interno. E isso resume-se na pergunta de Pôncio Pilatos a Cristo: o que é verdade? Portanto, esse é um extremo. Quando a objetivação vai a um nível extremo, há um momento em que a psique rejeita a objetivação do divino
porque o divino não é Nossa Senhora, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um triângulo com um olho. Há um momento em que nem um ser com barbas, nem... Há um momento em que a psique não quer mais, rejeita, mas entretanto, como não foi feito um contacto interno, ela fica no deserto. Algumas pessoas chamam esse deserto ateísmo. E Pôncio Pilatos está nesse sítio. O que é verdade? O polo oposto é o próprio silêncio de Cristo. É o polo oposto. Ele está tão em cima da verdade que não tem como a objetivar naquele momento, nem mesmo com palavras. Quer dizer, nem mesmo as palavras vão ser ídolo, ou ícone, ou tótem, ou canon. Só o silêncio. Ou seja, ao extremo ateísmo é anteposto o único comentário definitivo sobre o divino, que é o silêncio. E portanto ali há uma polaridade. Diagramaticamente, isto cria a polaridade de consciência e o seu lugar. Para tipos de consciência, tipos de lugares. A consciência que busca o sagrado tem sido associada a um lugar. O templo. Então, templo, neste sentido, pode ser objetivado nos ciclos em que nós construímos fora de nós para nos encontrarmos e para nos situarmos, ou pode ser introjetado. Ora, isto é muito importante. Isto é muito, muito importante. Parece assim simples. De uma maneira superficial, numa daquelas entrevistas na RTP Porto, feitas assim a correr, há sempre alguém que diz: não, uns precisam de templo, mas outros não precisam, porque encontram no seu interior. E parece uma coisa assim simples, rápida. Mas a consciência do sagrado necessita de um tempo. Sempre. Porque o templo é o lugar onde o mundo se adapta à consciência do sagrado e a consciência do sagrado pode extroverter-se. Na ausência de templo, entre aquele que busca o sagrado e o mundo que está num processo histórico com bilhões de anos, não existe nada a separá-lo. Não existe nada a adaptar. Então, tu tens esta busca do sagrado e centímetros fora da tua cabeça a busca termina. Há o mundo comercial. Há o mundo da sobrevivência. Assim, só uns centímetros fora, já está. Já começou o mundo comercial e da sobrevivência. Começou o mundo, como nós vamos ver, do relativo. Começou o mundo da lei do mais forte. Começou o mundo do processo racional, que é lento. E um iniciado é um ser que
tem na busca do sagrado o centro da sua existência. A ideia de templo e a prática do templo é um lugar onde a consciência pode expandir para fora do crânio e voltar. É uma rotina, é uma rotina. Expandir para fora do crânio e voltar a entrar sem se degradar no processo. Ou seja, templo é a consciência plantada no mundo, como um jardim. Neste sentido puro, templo mostra o que está dentro do iniciado ao mundo e permite o mundo entrar na consciência do iniciado. E, portanto, neste sentido puro, templo não é uma fixação de uma doutrina e não é um congelamento da música das esferas. A arquitetura é música fria, não é música congelada. Não, mas o templo é quente. Ele é um prolongamento da nossa pineal. E é um multiplicador do que se passa na nossa pineal. A origem do templo. Existem origens supradimensionais, ultradimensionais, celestes de templo. Mas a origem de templo no homem é este templo que nós temos entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. É aí que nascem todos os templos e é aí que regressam todos os templos. E nós entramos numa fase em que os templos estão a regressar à pineal. E os sacrários estão a regressar ao sítio de onde vieram, que é o coração crístico no homem, para distinguir do coração pessoal, camada mais profunda. Os templos estão a voltar à pineal e o sacrário está a voltar ao coração. Isto significa que os seres humanos estão a entrar num processo templar. Estão a ser templados. Estão a receber em si, de novo, a função que antes era do templo. Isto é complexo porque antigamente o templo era a aura do iniciado ou a aura de um conselho de seres alinhados com o propósito divino. E essa fase da objetivação, esse ciclo terminou com a Era de Peixes e nós neste momento temos um retorno do templo ao interior do homem, um retorno do sacrário ao interior do ser humano. Nesse processo, nesse processo, cada ser está a ser convidado a construir na sua aura o templo objetivo e a manter no seu coração e na sua pineal o templo subjetivo. O que liga a consciência
ao real, não me refiro aqui ao real factual, cronológico dos 5 sentidos, mas ao real no sentido de a próxima posição útil, a próxima posição elevada, a próxima síntese. Para a consciência, a nova síntese é o real. Para o coração, o real é o amor. Mas para a consciência, o real é a síntese. A consciência vai de síntese em síntese. O coração vai de amor em amor. E para a consciência, curiosamente, a ligação entre a consciência e a próxima verdade, o próximo real, é um rastro, uma linha, um veio magnético. E esta palavra, se me permitem, deveria ser altamente consciencializada, tanto quanto a palavra iniciação igual a síntese. Iniciação, síntese e vida estão os três interrelacionados. Verdade, pensamento, consciência, magnetismo estão ligados também. Existem 3 tipos de magnetismo. Existe um magnetismo que é inerente ao corpo universal. E é um magnetismo que pode ser medido, inclusive. E esse magnetismo relaciona-se com certos metais e com a polarização do campo magnético da Terra e com a atividade de captação e libertação de carga magnética dos metais, das montanhas, e assim sucessivamente. Existem estradas a subir onde tu desligas o carro e o carro continua a subir. Eu assisti a isso. Portanto, há realmente... Exato. Há realmente veios magnéticos físicos. Depois existe um magnetismo que tem a ver com morfogenese. Tudo o que é semelhante está em ressonância e vibra através do mesmo campo que pode ser chamado magnético, isto é, coesivo atrator, por oposição de disruptivo repelente, repulsor. O que é o magnetismo das formas? E o que são formas que estão em contacto umas com as outras? Esta coisa do Rupert Sheldrake, os campos morfogenéticos, ou a coerência da forma biológica, a forma como uma forma biológica está, porque são semelhantes, está em ressonância magnética com outra forma biológica. E esse magnetismo é um magnetismo já não mesurável, nem visível, é o campo morfogenético da Terra, dentro do qual estão outros campos forma, genéticos, portadores de vida e multiplicadores de vida. Então as coisas semelhantes estão em relação. E mesmo as dissemelhantes podem estar em relação. Uma mulher pode estar em relação com uma flor sem saber porquê, nem como, mas aquela flor é a flor dela. Isto é uma relação magnética. Um homem pode ter uma atração magnética por um lugar, que não é a quantidade de ferro que há nesse lugar, nem níquel, nem outros metais. Portanto, existe um magnetismo que é geológico, geomântico, geosófico, se quiserem, e geográfico. E existe um magnetismo entre as formas semelhantes. Elas vibram dentro do mesmo campo. O que significa que se eu fizer um triângulo não equilátero, e até bastante invisível, se eu fizer um triângulo se nós fizermos um triângulo não equilátero, este triângulo, melhor fechá-lo, não? Este triângulo está em ressonância com todos os triângulos que têm exatamente a mesma proporção. Não importa se têm quilómetros quadrados, ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados. Mas a forma
determina antena suficiente para entrar em ressonância com. Portanto, a relação entre as formas semelhantes à distância é magnética. É morfomagnética. Nem o magnetismo dos metais, nem o magnetismo das semelhanças tem a ver com este magnetismo que nós estamos a falar. Ou seja, nem o magnetismo natural, nem o magnetismo ardente, subtil, tem a ver com o que nós estamos a falar. Nós estamos aqui a falar de um magnetismo ardente. A relação entre a consciência e a síntese é magnética. A síntese existe no potencial do Deus dentro do qual nós vivemos e atualiza-se e torna-se realidade através da nossa consciência. Existem dois estados da síntese, potencial e potente. Potencial é quando tu a realizas na mente do Logos em ti e tu na mente do Logos. Tu percebes uma síntese prometida. Mas quando ela atravessa a tua consciência e começa a emanar na tua aura, ela começa a torna-se potente. É a síntese dinamizada. Bem, e dizer que a síntese tem dois aspectos não parece nada sintético. Mas em termos de linguagem talvez não. Mas realmente existem estes dois aspectos, contemplada e dinamizada. Este veio magnético, este campo magnético que atrai a consciência para a verdade, cresce exponencialmente após a segunda iniciação. Por isso é que vocês, num ser de segunda e terceira iniciação, têm muito pouca apetência para a discussão filosófica, porque a discussão filosófica é pré-magnética. E a afirmação obscurantista, isto para mim é verdade, não tem discussão, é pré-magnética. O iniciado gera em si um campo que anula tanto o obscurantismo das coisas ditas não terem discussão, porque são absolutas e são impostas sobre o outro, como gera um campo que anula a necessidade de discussão filosófica em grande extensão. O que o iniciado gera é um campo, ou é gerado nele de cima para baixo, um campo que anula a atividade inferior e média da mente e estimula instantaneamente o casamento entre a mente superior e o veículo de luz causal, a verdade pura no plano causal. Essa verdade pura pode-se travestir de muitas linguagens diferentes. Desde a Pina Bausch, ballet, ao Mondrian, pintura, ao Martin Luther King, política, à Florence Nightingale, medicina e saúde, a verdade causal pode-se manifestar e metamorfosear de muitas formas diferentes. O iniciado não lida com a reação dos seus irmãos à
verdade. Isso é é um território do outro. Mas tu, como iniciado, tu lidas com a fixação magnética da mente superior do teu irmão na verdade. E isto é uma irradiação de mente superior para mente superior, e é especificamente o que a hierarquia chama telepatia superior ou telepatia de alto nível. O mais alto grau de telepatia, que é do causal para o causal, influenciando a mente superior acima dos conceitos. How about that? E o iniciado sabe que foi puxado para baixo quando um pé fica preso no mundo conceptual. Ou quando fica com a roupa presa no mundo racional. Ou quando fica emaranhado no mundo em que é necessário hiperdefinir o valor de cada palavra antes de começar uma discussão. Porque isso indica um abaixamento do campo magnético. Quando Paul Brunton se aproximava de Ramana Maharishi, ele levava um caderno com 30 perguntas que tinha apontado no comboio. E à medida que se aproximava, a 100 metros de Ramana, que estava lá ao fundo, sentado, já aquelas perguntas começavam a desaparecer na cabeça dele. E quando chegava ao pé dele, não tinha uma única pergunta para fazer. Isso é que é irradiação magnética superior. O mestre, o iniciado, não respondeu a nenhuma pergunta. Simplesmente o campo dele levou a consciência do Paul Brunton até ao ponto em que o Paul Brunton, ao encostar-se com o seu próprio causal, recebeu as respostas de dentro para fora de uma forma instantânea e oceânica. E é por isso que nós dizemos que o iniciado é um centro de vida, poder e verdade. Não porque ele seja a verdade, o que seria perigoso, que parte dele é a verdade, o fígado, o braço esquerdo, a história dele, os episódios pessoais mal conseguidos da sua própria existência. Nada disso é a verdade. Não é porque ele seja a verdade, mas porque ele adquiriu uma alta empatia com os mecanismos da verdade. Porque ele tornou-se afim com o processo orgânico chamado Melquisedeque de revelação do fogo aos homens. Isso é um processo orgânico. É um processo tão orgânico como um jardim, e os jardineiros são essa ordem, a ordem de Melquisedeque. Que é uma palavra que a 300 km de altitude da Terra já não significa nada, porque é uma palavra terrestre. Se soubessem a quantidade de coisas que não significam nada a 300 km acima da Terra, começam a deixar de... Existe um rastro magnético. E ele é incrivelmente atrator, como o próprio nome indica. Magnético é coesivo, protetor, atrator, antimagnético, é disruptivo, repelente. Os templos eram a objetivação, a revelação, a materialização, a engenharia da consciência. Todos os templos nasceram na consciência. Os homens não fazem templos para depois se lembrarem da consciência. Acontecem coisas na consciência, como por exemplo a percepção do círculo, a percepção da divisão do círculo em 12, ou a percepção da divisão do círculo em 36, como no caso de Stonehenge, não sei quantos são, mas são 24 ou 36. Acontecem coisas na consciência, há uma percepção de que durante o solstício
acontece isto, durante o equinócio acontece isto. Há uma percepção de que uma pedra cortada, que esta forma produz isto. Há uma percepção de um número que relaciona comprimento com a altura. Há uma percepção de que o paralelepípedo sagrado está em nós, na relação entre os braços abertos e a altura do corpo, que é uma relação de comprimento e altura, com o qual tu podes fazer um cubo que é exatamente tu, numericamente, e isso é a regra de ouro. E estas coisas acontecem na consciência primeiro. E acontecem mais coisas na consciência. Os homens arcaicos ou menos arcaicos, porque sabes, nós não sabemos, não é? São arcaicos, não são arcaicos. Na civilização maia, tu tens umas pedras rudimentarmente encaixadas umas nas outras, assim com este tamanho, rudimentarmente encaixadas, mas estão lá, estão encaixadas umas nas outras, em certos paredões, com 800 anos, 900 anos, desculpem, com 2000 anos. Mas à medida que vais andando para trás, a qualidade da arquitetura aumenta. E chegas mesmo ao princípio, a mais antiga, que é aquela que os próprios maias e os incas diziam não fomos nós que fizemos, quando chegámos cá já estava feita. E então tens blocos com centenas de toneladas, com ligações entre si que não passam canivete. Completamente impossível de se fazer hoje, a menos que tenhas um orçamento absurdo. E esses blocos em Machu Picchu, por exemplo, estão a não sei quantos quilómetros de altitude e foram tirados de uma pedreira que está do lado lá. E, portanto, não sabemos o que é arcaico ou não é arcaico, mas sabemos que estes seres percebem coisas dentro deles e essas coisas depois vão sendo objetivadas sob a forma do templo. E o templo tem de manter coerência magnética com o seu Criador, seja um indivíduo, uma alta sacerdotisa ou um conselho. Então, quando vêm aos pares, ainda é mais perigoso. Como Akhenaton, Nefertiti, etc. Então, este é um ponto fundamental. As relações eficientes entre o centro e o círculo são sempre magnéticas. O centro não é magnético. O círculo não é magnético. O círculo é menos que magnético e o centro é mais que magnético. Mas o raio, e está aqui a palavra, é magnético. Nós somos compostos por trilhões de células que são o teu círculo. E depois tens uma essência dourada que pulsa em ti, que é o teu centro. A relação entre as células e o centro deverá tornar-se magnética. Vocês têm este triângulo que nos foi introduzido. O iniciado revela em si a vida. E o resultado cultural disso é síntese. O contrário já não soa bem, pois não. O iniciado revela em si a síntese e o resultado cultural disso é vida. Não é assim. Obviamente que a síntese dirige-se à cultura e a vida dirige-se ao interior do ser. Isto faz sentido? Quando eu me refiro a síntese na cultura, refiro-me a uma medicina indistinguível de mandala. Uma medicina e uma ciência indistinguível da poesia e da estética. Uma estética e uma ciência indistinguível da oração. Uma oração indistinguível da medicina e da ciência. Não sei se me faz... Isto é que é a síntese. Porque isto existe. É para lá que nós caminhamos. A relação entre o centro e o círculo, a que nós chamamos raio, é magnética. Portanto, a relação entre um conselho iniciado, ou um iniciado, ou um grupo de iniciados,
e o círculo de influência deverá ser sempre acima do nível adaptativo. Isto é, deverá ser num nível revelador apresentador, e não num nível representativo adaptativo. Não sei se esta linguagem nos ajuda. As formas, que são muito importantes, como Stonehenge, Camelot, Tomar, Convento de Cristo, Santa Luzia, Cromlechs no Alentejo, Delfos, Parthenon, Luxor, Machu Picchu, Tenochtitlan, you name it. As formas são adaptações, são reações. E o iniciado, a iniciada está a ser colocada no nível da ação e não no nível da reação. Tu sabes que algo sério está a acontecer contigo porque tu produzes muito mais reações do que antes. O mundo é obrigado a reagir a ti. No caso da fundação de um templo, um iniciado, 2 iniciados, 3 iniciados, normalmente com a terceira iniciação, ou um conselho, que já é uma coisa absurda, porque estão em comunhão causal, e é muito importante perceber isto, o verdadeiro grupo faz-se no plano causal, não se faz no plano mental, nem se faz no plano físico, nem se faz no plano etérico. O verdadeiro grupo faz-se no plano causal. Não vai acontecer de eu gostar de jazz e outra pessoa gostar de música clássica. Isto não é nada. Não existe. No plano causal que é outra coisa. Existe uma harmonia que eu interpreto jazzisticamente, não é nada o meu caso, mas que eu interpretaria jazzisticamente e outra pessoa interpreta como minimal clássico, tipo Philip Glass, que é completamente outra coisa. Estes desdobramentos da verdade não são um problema do Conselho, não são um problema dos iniciados, não são um problema dos fundadores, não são um problema dos criadores autênticos. São um problema dos devas, dos elementais, da população e da mente. E a relação entre o centro e o círculo mantém-se sempre magnética. E é por isso que nós usamos os termos rei, rainha e centro, e Merlin. Sentem, Camelot é uma cidade, não é um templo. Mas é uma cidade com uma alta presença magnética. Esse magnetismo ativa no coração o que há de mais belo num ser humano. E ativa na mente superior a resposta à perfeição, o amor à perfeição. Quer dizer, há um momento em que a pessoa começa a preocupar-se menos com o que é moral ou imoral e correto ou incorreto e começa a tentar contemplar o que é perfeição. Vocês sabem, Deus é a perfeição que nos falta atingir. Só caso uma pessoa tenha esquecido. E o indivíduo começa a contemplar a perfeição. Quando um centro é ativado, ele é ativado no fogo sagrado, no fogo secreto. Um centro não é magnético, é mais que magnético. Ele é o fogo secreto, é a própria vida saindo da fonte infinita num ponto no espaço e no tempo. Consegue imaginar isto? É um buraco branco localizado geograficamente. O sacrário no seu âmago não é magnético, é transcendente.
atenção, isto é importante porque nós temos um ponto dentro de nós isto está a acontecer. Nós temos um sacrário que tem um centro, que é um ciclotrone, que é transcendente e é um buraco branco que vai diretamente dar à Trindade, ao paraíso, a Deus. Nós temos corações de túneis para Deus, como dizia Fernando Pessoa. Portanto, existe um sacrário dentro de nós que tem essa inversão de todas as dimensões, inversão do espaço, inversão do tempo, inversão das direções, inversão do que está em cima e do que está em baixo, inversão de tudo o que nós conhecemos. É a inversão disso e é um buraco branco, no sentido que é um implosor de universo e um revelador de super-universo ou de trans-universo. E isso está dentro de nós. Eu estou a ser muito confuso. Tenta ver uma coisa. Todas as culturas giram em torno de algo que não conseguem explicar. Por isso é que são culturas e civilizações. É porque há ali algo que é um vazio que ninguém consegue explicar. E a primeira cintura não é formada por filósofos. A primeira cintura não é formada por cientistas nem por engenheiros. A primeira cintura é sempre formada por iniciados. Percebem porque é que servem os iniciados? Para fazer a primeira cintura em torno do facto inexplicável, em torno do buraco branco, em torno do furo de transcendência no tecido espaço-temporal. É para isso que servem os iniciados. Eles não se podem aproximar daquilo e ficar quietos. Depois podem vir os filósofos, os estetas, os engenheiros e os fazedores de pontes. Mas ali, naquela zona onde atravessa o pilar de fogo, ali, não. Ali é o lugar do iniciado. E esse centro, esse fogo, é a vida. Vocês acreditam que a humanidade se quereria organizar em torno de outra coisa que não da vida? Em torno da estética, em torno do poder político, em torno dos prazeres físicos, em torno do poder psíquico? Isso não serve para fazer civilizações. Isso faz coisas como os hititas, que duram assim uns séculos e desaparecem abruptamente. Ou como os astecas, que duram assim uns séculos e desaparecem abruptamente. Quando é muito violento. Ou Roma. Agora, civilizações no sentido cósmico, nem todas as civilizações têm uma curva descendente. Há civilizações que são não entrópicas. Não desaparecem mais. Não aqui na Terra ainda. Não aqui na Terra ainda. Não. Estamos a fazê-las. Civilizações a sério são civilizações que giram em torno de um eixo interdimensional puro. E esse eixo tem um lugar. Tem um lugar dentro de nós, tem um lugar fora de nós, eventualmente. Que é o lugar do fogo sagrado. Nós ouvimos dizer fogo sagrado. Podemos começar a sair daquela coisa vaga, celta, lunar, passiva. Um bocadinho atulante, sacerdotal feminina. E compreender que o fogo sagrado é a erupção do infinito no finito. É a erupção de Deus na sua própria criação. É a interseção dos universos Pai nos universos Mãe. Tem. Sentem? O fogo sagrado é isso. E isso, quando acontece, convoca, evoca um problema, evoca uma reação e convoca os iniciados latentes numa cultura, numa civilização ou numa transição intercivilizacional. Se nós continuamos com aquelas imagens de Adobe Photoshop com, sabes, mulheres vestidas de cisne com fogo no meio dos pinheiros e com as sombras muito bem trabalhadas e tudo muito incrível, e não percebemos o que é aquilo. Mas o fogo sagrado é a interrupção de 12 ou 13 dimensões num sítio no espaço. E é a interrupção de 12 ou 13 dimensões num sítio no homem. Esta é a altura em que as pessoas perguntam se
aqueles casos de combustão espontânea têm a ver com isso. Mas este grupo está. Este é um grupo muito interessante porque não fez a pergunta. Muito incrível, ótimo. Então, esse é uma tribo já está assim. Ok, esse fogo só pode ser transmitido ao círculo exterior. Crianças, velhinhas, doentes, hortas de permacultura, máquinas, livros, caligrafias, o amor entre os sexos, tudo o que vocês consideram o círculo, as relações dinâmicas entre as estações, primavera, verão, outono e inverno, a forma como nós nos aquecemos no inverno, a forma como fazemos as coisas no mundo e ainda as discussões mentais, as discussões intelectuais, etc. Esse fogo sagrado só pode ser transmitido aos círculos exteriores através de um veio magnético. Quando o fogo vertical se transforma em transmissão horizontal, nós passamos do fogo sagrado, primeiro raio, para o magnetismo superior, segundo raio. Então, o que é o amor? É tudo o que impecavelmente liga o centro ao círculo e o círculo ao centro. Nós não podemos dizer que o centro não contém amor, mas o primeiro raio, vontade de poder, contém amor e algo que é mais secreto ainda que o amor, que é esse poder divino, o propósito divino, a intenção divina. E o terceiro raio é a qualidade vibratória, ambulatória, giroscópica com que o círculo responde ao segundo e ao primeiro raio. E assim vocês têm a trindade. O centro é o Pai, o raio é o Filho e o círculo é o Espírito Santo, que contém assim a Mãe e a Filha. O que é interessante é que o centro pode ser, em caso de emergência, representado por um indivíduo encarnado no corpo feminino. Já aconteceu várias vezes. O centro. Uhum. Pode, em caso de emergência, pode. Se os profetas se portam mal, tem que vir uma profetisa. I'm sorry? Não tenho certeza. Porque não seria ideal para sim. Daí, se vocês repararem, na morte do rei, o tremendo esforço da rainha. A rainha entra em esforço, porque ela tem que ocupar a periferia e o centro ao mesmo tempo, até que haja algo que reponha o ponto central. E o raio pode ser representado por um indivíduo feminino? Absolutamente sim. E o círculo pode ser representado por um indivíduo masculino. Portanto, isto é para nós nos libertarmos um pouco da anatomia e da psicologia. O centro emana o poder que dá vida às coisas e não as interpela, não as diminui, não discute com elas. É muito importante nós termos esta relação com Deus centro. Deus centro, que é o que está dentro do sacrário, que é o que está no centro de Tomar, lá na charola, que é o que estaria teoricamente no centro de Stonehenge, que é o que está lá na Pedra do Sol, em Machu Picchu, aquele ponto ali. Não há círculo eficiente sem raio eficiente e não há raio eficiente sem centro. Deus, o centro, quer dizer, o brilho ao centro, Theos ao centro, transmite continuidade sem fim, que nós poderíamos chamar vida. E uma das qualidades de Deus é vida. Deus não é nem amor, nem movimento. Antes de mais nada, Ele é vida. É o que está por trás das outras duas coisas. E essa vida tem as qualidades de inexaurível, insondável, irrepetível,
eternamente renovada, permanentemente misteriosa, constantemente atraente, incompreensível, inclassificável, metaconceptual. Yogananda tem um poema em que ele descreve o que acontece quando ele entra em Samadhi. Vem no livro Autobiografia de um Yogi. Nesse poema, ele diz que a primeira sensação é de raio-x. Tudo fica semi-transparente. Espero que não entrem agora em Samadhi, porque eu estou aqui à vossa frente, uma questão de pudor. Mas fica tudo transparente. E em raio-x ele consegue ver daqui até Saturno. Consegue ver através do Sol. Fica tudo feito de gel transparente. Pessoas, animais, o muro, vê a vaca por trás do muro, vê a árvore das mangas, está na Índia, vê a árvore das mangas por trás da vaca, vê a montanha por trás da árvore, vê o que está por trás da montanha. Tudo fica transparente. Perde a qualidade opaca e ganha uma qualidade opalina. Esse é o início de Samadhi, da união com o centro. As coisas começam a ficar translúcidas e opalinas. Pode-se dizer assim, mas isso, ele estava com os olhos fechados ou com os olhos abertos? Eu acho que ele estava com os olhos fechados. Porque é aqui. Eu vejo o cuidado que uma pessoa tem de não dizer asna, ou terceira visão, ou terceiro olho, para não atrair sempre as mesmas vibrações. É aqui. E depois há este rastro em cone e tudo começa a ficar transparente. E depois tudo começa a acelerar-se, como se fossem... sabes, como aqueles filmes antigos em que as pessoas entram e saem das ruas e atravessam as ruas nos calhambeques tudo muito rápido. Além de transparente, começa tudo a ser cada vez mais rápido. Até que há um momento em que a luz está por trás de tudo. Sabes que vem assim um primeiro raio, depois outro, depois outro, depois outro, e faz isto. E é só luz branca. Não é aquela luz branca manhosa. É a luz branca. Que alguns ambientes chamam de Big Shining. Esta luz branca está latente, pulsante, reprimida, à espera, na nossa pineal. É lá que Deus vive, Deus o Pai. Acho que sabemos onde é que Deus o Filho vive, não é? Aqui. E Deus a Mãe está na base da coluna vertebral, imprimindo ritmo, alegria, calor e movimento. Que eles comutam frequentemente. Mas... porque aqui tu podes escrever um poema místico que é completamente marcado pelas energias da Mãe Divina. E é aqui. E aqui tu podes amar como mãe, completamente. E podes ter energias de potência divina na base da coluna vertebral. A comutação é possível, mas antes de mais nada nós precisamos compreender as habitações. Existe um templo azul de safira na pineal que prepara para esse, onde está latente o branco que é o Pai, o branco que depois é tão branco que para nós chega a ser negro. Não sei se vocês repararam que se virarem uma máquina digital para o Sol, fica um buraco negro lá no sítio. Porque é demasiada luz para a máquina processar. Esse é o tal negro divino. E no coração nós temos este mandato magnético. E na base da coluna temos o mandato potente dinâmico. Isto é verdade para um ser humano. E mais verdade ainda quando os templos estão a começar a desmaterializar-se e a regressar do mundo objetivo cá fora para dentro de nós. Ou seja, tu estás a criar em ti o teu Tenochtitlan, o teu Machu Picchu, o teu Delfos, o teu convento de Cristo. De preferência, nenhum deles, não é? Porque estamos a criar uma coisa nova. E
um iniciado precisa de coordenar esta coisa aqui, com este rastro magnético aqui, com a base da coluna vertebral, de forma que a sua aura adquira a qualidade geométrica do triângulo equilátero. Tu sabes que estás perante o iniciado, ou iniciada, ou um conselho, porque aquilo vibra de forma equilátera. Se querem saber, com um conselho espiritual avançado, não se fala mais de energias de raios, porque estão lá todas. É claro que tu tens que lá chegar, mas estão lá todas. É equilátero. 1, 2, 3, com os 4 que correspondem aos que são a multiplicação do terceiro. E este alinhamento dos 3 é que forma em nós o filamento que depois é aceso. Porque aqui tens a chama. Não? Na base da coluna tens o gás. Ora, sabem o que acontece quando uma chama chega ao pé de um gás? Explode. E aqui ao centro tens a legitimização. O amor e o magnetismo legitimizam. Então nós temos aqui uma faísca divina e na base da coluna temos como que um combustível divino, que algumas pessoas chamam Kundalini. É quando estes dois se encontram que toda a tua coluna acende. E isso é a tua coluna cristalina, isto é, sem manchas históricas, sem fraturas históricas, sem bloqueios. É a tua coluna cristalina. E esta coluna cristalina, quando é transportada para a formação de uma ordem espiritual, chama-se o centro, cujo ponto focal é o sacrário. E quando é transportada para a fundação de uma civilização, chama-se o pilar de fogo. Pilar de fogo, centro, coluna de cristal no homem. Isto são só termos, sei lá, podem ser mudados para outros termos quaisquer que vocês calculam. Mas um ser, um iniciado, uma iniciada, transmite automaticamente uma enorme afinidade, amor e empatia para com a verdade. Não se trata de transmitir. Então, numa fase de síntese, como aquela em que nós entramos, não se trata de transmitir uma longa descrição particular da verdade. Trata-se de irradiar o magnetismo superior que une a mente do outro ao seu plano causal. Assim. E ao mesmo tempo eleva o coração do outro, sursum corda, e a expressão da missa, corações ao alto, eleva o coração do outro à sua verdadeira condição e eleva a base da coluna do outro à sua verdadeira condição. Quer dizer, um iniciado tem a chave triangular e simplesmente aplica ao outro. E é muito importante isto, porque se nós começarmos a centrar-nos no centro deste triângulo, tu já não te ocupas muito quem chega ao pé de ti ou não, porque é o teu ser interno que faz essa economia. É o teu ser interno que chama uma pessoa, que afasta outra, que faz a ponte com outra, que liga outra. É ele que gera isso tudo. No centro do teu crânio existe este ponto que recebe a ordem divina, transcendente das coisas. E que depois transforma isto em impulsos eletromagnéticos para a hipófise. E a hipófise transforma isso em impulsos químicos, hormonais, para todo o resto do corpo. Ou seja, o divino desce como intenção pura. O divino desce como intenção pura na pineal. A pineal transforma a intenção pura num campo magnético para a hipófise. E a hipófise transforma
o que é magnético em bioquímico. Qual é a sequência? Fogo sagrado, eletromagnetismo, ação hormonal bioquímica. Esta é a descida digamos divinosomática, teossomática. Eu não lhe posso chamar psicossomática. Esta é a descida teossomática daquilo que é verdade no corpo físico e na ação. Desce como uma energia divina na pineal. Na pineal é transformada num campo magnético por ondas, tipo Wi-Fi. Existe uma relação wireless entre a pineal e a hipófise. E depois a hipófise transforma o impulso magnético em moléculas bioquímicas, em hormonas. A energia divina muitas vezes é sintetizada sob a forma do iode. O iode é simplesmente o raio divino torcido sobre si próprio. Ou seja, ele é isto, mais ou menos. O iode é uma das letras do alfabeto hebraico. Esta ação, esta chama, desce sobre esta ação desce sobre sobre o ser aqui na pineal. Claro que convém que isto esteja receptivo. Melhor não ficar muito receptivo, senão parece um punk. Ok. Portanto, imagina as coisas que as pessoas faziam à cabeça durante todas as culturas só para tentar ver se a coisa ficava mais receptiva. Né? Desde os franciscanos raparem o topo da cabeça, até os maias fazerem autênticos furos aqui em cima, coitados, até tatuagens mágicas, até penteados tipo antena, até coroas, como no caso da nossa Idade Média, portanto metais nobres nesta zona. A ideia era facilitar a recepção de algo que desce para a pineal. A pineal contém latente a própria energia divina. A nossa pineal é um buraco branco interdimensional e consegue inverter 13 dimensões. 7 mais 5. As 13 camadas que formam a realidade universal, não é a tua, é toda a realidade universal, que são as 13 dimensões, têm a sua chave na pineal. Nós estamos a objetivar porque estamos a trazer o templo para dentro do corpo. Se não podíamos não objetivar, continuar num nível mais lato, mais amplo, menos definido. Desculpa, Kitty. E a pineal transforma o impulso divino, o fiat, em no impulso magnético. Isto é magnético. Sempre que a vertical se torna horizontal sem perder qualidade, fala-se de magnetismo superior. Não sei se isto faz sentido, até para a formação dos casais no futuro. Sempre que a vertical adquire a horizontal sem perder a qualidade, isso é magnetismo superior. É pelo magnetismo superior que uma pessoa vai à Índia e acontece. Porque se for pelo magnetismo inferior, pela hipnose ou pela cultura, vai lá e não acontece. Acontece caril, mas não acontece o que ela quer. O que era importante. Nós somos atraídos para lugares sagrados, para pessoas sagradas, para ambientes sagrados, para situações do sagrado, pela força magnética entre a mente superior e o causal, que depois reflete no coração. A hipófise depois transforma este impulso, que é EM, eletromagnético, no impulso bioquímico. E este impulso bioquímico, tiroide, suprarrenais, gónadas,
timo, começa a despertar como, digamos, estas são as drogas legais. Começa a despertar gradualmente qualidades no corpo físico. Esta sequência de cima para baixo, do fogo para o magnetismo, do magnetismo para o campo bioquímico até à base do corpo, é o contrário de uma yoga tântrica da ascensão de Kundalini. Na yoga tântrica da ascensão, para ser tântrica e yoga da ascensão de Kundalini, tu dás pancadas na base da coluna vertebral, não sei, cada um tem uma maneira de dar uma pancada diferente, e procuras que aquilo suba, e se o teu coração não se há bloqueios ao longo dos centros, peço desculpa, estamos aqui a falar de yoga clássica, mas se há bloqueios ao longo dos centros, os centros vão inflamar com o impacto e a pessoa tem febres, suores frios, tonturas, vômitos, paranoia, episódios psicóticos, porque a energia da mãe foi desperta, mas não está a conseguir passar a coluna de cristal porque há uma série de bloqueios ao longo da coluna. Não sei se me faço entender. Quando é de baixo para cima, há sempre o potencial de choque com o que está bloqueado ao longo da coluna vertebral. Quando é de cima para baixo, é regulado, porque a Kundalini é poderosa, mas só se torna inteligente a partir do coração. Até lá é potência. Não sei, tentem apagar uma fogueira com gasolina. Ficam com a noção. É divino. Kundalini é divino, mas é potência, 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 potência. Chega ao plexo solar, entra na zona de transferência. E então pode ser oferecido ao coração para se transformar em consciência potente e potência consciente. É no coração que se dá o casamento entre consciência e potência. Não admira que as forças evolutivas, como nós vamos ver daqui a pouco, procurem trazer o homem sempre abaixo do nível do diafragma. Porque é aí que a potência volta a ganhar a predominância sobre a consciência. Então tu tens esta mola rítmica. Se ela for desperta sem que o coração esteja aberto, ela não tem para onde passar. Bate no diafragma, volta para trás e começa a enfrentar e a potencializar tudo o que está por resolver entre a base da coluna e o diafragma. Quando a descida vem do alto, é muito mais suave, porque o divino aí vem de um nível super consciente. Então, quais são as diferenças entre uma yoga kundalínica da ascensão, da Kundalini, e uma abertura ocultista transcendente de contemplação do divino e de chamada do divino a si? É que aquilo que desce sempre desce doseado pela consciência dos seus núcleos superiores. Enquanto que aquilo que sobe pode ser que corra bem, pode ser que não. Isto faz sentido? Portanto, isto relaciona muito relaciona a entrega ao divino da manipulação do divino. Acho que aqui são coisas. Houve civilizações que manipularam o divino e invariavelmente afundaram-se. E houve civilizações que aprenderam, digamos, que geraram um corpo de iniciados à volta da chama central e que puderam mediar essa chama do nível superconsciente para um nível consciente, até que isso vai se transformando em ondas de calor. E as ondas de calor são a felicidade do reino. Porque toda a gente quer calor do reino. Lembram-se da menina que tocava a harpa e que depois foi raptada pelo gigante? Mas a felicidade do reino é aquela harpa. É ela que impede que as vacas deem leite azedo. Ou não deem leite nenhum. Então vocês têm, isto é importante, vocês têm o centro, que é o fogo sagrado. Tem o raio magnético e depois tem o círculo. As coisas visíveis pertencem ao círculo. O templo visível, o outro visível. As coisas visíveis são sempre mãe. Mas o que mantém a relação entre as coisas visíveis e o centro é este magnetismo. E é muito importante nós compreendermos que o caminho para a síntese
passa pela ativação do nosso magnetismo superior. Não tenham qualquer receio de se tornarem atraentes. É inevitável. Não tenham qualquer receio de se tornarem centralizadores. É inevitável. Não tenham qualquer receio de se tornarem distribuidores de amor. É inevitável.